E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Gomes Lino, sou aqui da MGL Concursos e hoje começa a semana D, a semana decisiva para o concurso de oficial de promotoria. Temos aí praticamente 7 dias para estudar pesado para chegar afiado na prova. Então, nessa semana, nós vamos passar dicas valiosas do que pode cair na sua prova. Vamos começar hoje com direito penal. Vamos lá então, pessoal, vou tentar ser breve, mas tem muita matéria de direito penal, mas eu vou passar só o que eu acho essencial para você conseguir fazer uma boa prova. Começando pela falsificação de papéis públicos, pega aí o artigo 293. O que eu acho interessante você saber? Se você ficar decorando artigo por artigo, ótimo. Se você conseguir só associar o artigo ao tipo objetivo, o que seria esse tipo objetivo para quem não sabe a doutrina do direito penal? Nada mais é do que o verbo, é a conduta do agente que pratica o crime. Então, se você conseguir associar isso, já vai ser de ótima valia para a sua prova. Qual que é, então, o tipo objetivo do artigo 293? Falsificar. Essa é a conduta. Falsificar fazendo o quê? Fabricando ou alterando. Aí é interessante você saber o que significa esses verbos. Fabricar, o que é? Produzir algo a partir de matérias-primas. E alterar, causar, sofrer mudança ou alteração. O artigo 293, ele tem uma série de incisos que fala falsificar o que? Selo, papel de crédito, vale postal, cautela de penhor. Tem vários incisos que você tem que ler para saber. Mas é difícil a FUNESP perguntar assim, qual tipo de papel? Então, o que eu vou fazer para você aqui? Eu vou colocar o artigo que eu acho interessante e logo depois eu vou colocar assim, como cai na sua prova. Pega uma questão da VUNESP, que falou disso, da VUNESP, e te coloco como que ela pergunta isso. Essa é uma pergunta que eu peguei para vocês. O caput do artigo 293 tipifica a falsificação de papéis públicos, especial e expressamente no que concerne as seguintes ações. Ou seja, já pergunta dos verbos ali. Quais são as ações? Nós acabamos de falar, fabricando e alterando, fabricação e alteração. Alternativa C. Então você vê que ele não tem aqui, deixa eu ver aqui, eu estou com o papel na mão, 6 incisos, depois tem parágrafo 1, parágrafo 2, 3, 4, 5. Então, assim, se você quiser decorar, que é talão, recibo, guia, você decora, mas eu não acho necessário. Apenas você dar uma lida para não cair, se caso cair você souber, mas na minha opinião o que mais importante é isso. Bom, depois temos aqui no artigo 298, que eu já pulei para o 298, que eu acho a falsificação do selo, a falsificação do documento público bem parecido com a falsificação de papéis públicos. Então é bom você dar uma lida, mas já vamos pular do 298, que cai bastante também, que eles estão perguntando principalmente do 298 ao parágrafo único. Que do 298 fala falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. É falsificação do documento particular. Mas aí eles perguntam, e o cartão de crédito ou débito? Se equipara? Como eu vou mostrar para você aqui agora, uma pergunta que caiu na prova da VUNESP. Aquele que confecciona um cartão de crédito falso comete o crime de... Aí você fala, e agora? Moeda falsa, documento falso, falsidade ideológica, falsificação de documento público. Não, mas tem que lembrar que tem um parágrafo único lá que equipara o cartão de crédito ou débito a documento particular. Falsidade ideológica, artigo 299. Quais são os tipos objetivos, verbos, ali a conduta do agente? Omitir ou inserir. O que é omitir? Deixar de mencionar, deixar de dizer ou de escrever. E inserir, incluir uma coisa em outra, introduzir, colocar, encaixar, intercalar. Ele fala se você omitir documento público ou particular, declaração que dele devia constar, com o fim de prejudicar direitos, criar obrigação ou alterar verdade sobre o fato juridicamente relevante. Isso vai ser a pena de falsidade ideológica. Então você tem que lembrar do verbo omitir e inserir. Omitir em que? Um documento pode ser tanto público ou particular, ou inserir uma declaração falsa ou diversa da que devia constar. Com qual finalidade você vai fazer isso? Prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Se não for com essa finalidade, cair no exercício, automaticamente você já elimina. Como cai na prova?
Esse eu peguei outra questão do NESP. Aquele que omite em documento público declaração que dele deve constar, tá vendo? Na pergunta, você vai lembrando já do tipo objetivo. Ó, aquele que omitir em documento público, ou seja, que está constando no documento público, está constando no documento público. Declaração que dele deve constar, com o fim de alterar. Aí, ó, com o fim, qual fim? Espera aí que... Com o fim. Aqui, ó, qual que é a finalidade dele? Prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Com o fim de alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Ou seja, você já pegou, não, essa finalidade tá ok. Pratique qual crime? Falsidade ideológica, você já vai de cara matar essa questão. Ok, vamos para a próxima. Peculato. Peculato não cai na prova. Chove. Todo concurso até hoje que eu fiz de tribunal da VUNESP caiu peculato. Então, se você não sabe ainda, você vai ter que pegar muito esse artigo 312 na sua vida, que ele cai de montão. Qual que é o peculato? Apropriar-se, tomar para si, tomar como propriedade. Essa que é o tipo objetivo, apropriar-se de dinheiro ou qualquer bem móvel público ou particular de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Esse é o artigo 312. A VUNESP gosta de perguntar os outros tipos de peculato, porque o peculato já está bem manjado pelos candidatos. Então eles falam, e tem a conduta culposa? Tem sim. Concorrer culposamente para o crime de outrem. E então, se ele perguntar se tem a conduta culposa, ok, você já sabe que tem. Só que daí ele está perguntando o outro, o erro de outrem, que é o artigo 313, que você apropriar-se mediante erro de outrem, que também já é uma coisa que não está tão manjada e pode perguntar, e eles estão perguntando esses outros tipos de peculato, aí você já sabe que cai. E uma coisa que pergunta bastante, que eu observei nas provas da VUNESP, é do culposo. Essa parte eles gostam de confundir o candidato, que é o seguinte: se você repara o dano antes, extingue a pena, porque vamos supor, você cometeu um peculato de um teclado de computador, um exemplo só, o patrimoniado, só que você foi lá e devolveu antes da pena, de você ser apenado por isso. Você foi lá e devolveu por responsabilidade, ou seja, não tem por que te punir, você já devolveu tudo. Agora, se for depois de você... se você reparou o dano depois de ser punido, aí só reduz a metade da pena imposta, porque daí você também esperou chegar na sentença irrecorrível para devolver o que você tinha apropriado. Então, realmente, o peculato culposo, se você devolve depois, reduz a metade, e se você devolve antes, você extingue a sua pena, você não vai ter pena nenhuma. É interessante você prestar atenção nisso, porque a VUNESP está perguntando bastante isso, e pode ser que caia também na sua prova. Deixa eu ver se temos alguma observação aqui. É só isso. Como cai, aí eu peguei duas, uma de peculato culposo e uma de crime de peculato. A de peculato culposo, realmente foi essa que eu peguei, ó. O peculato culposo. Aí na alternativa A, é fato atípico, tá vendo? Eles já querem colocar que é fato atípico. E muita gente cai, porque a gente não conhece o peculato culposo, mas é porque não estudou também, né? Então você já elimina. Tem a ilicitude excluída se o agente repara o dano a qualquer tempo? Aí que você tem que ficar esperto. Porque é só quando você repara antes da sentença recorrível que a ilicitude é excluída. Lembra, se você reparar depois, ela só cai pela metade? Então, aí na D, é punido com detenção de 2 a 12 anos? Você está perguntando, por que você não está frisando nas penas? Porque a VUNESP não é de perguntar muito pena. Ele pergunta uma ou outra assim, só que geralmente é mais para confundir o candidato. Ele fala, será que é, será que não é? Mas aqui, se você já foi na certa, você já manda ver nela. É difícil a VUNESP perguntar pena. E tem a punibilidade extinta se o agente repara o dano antes da sentença recorrível. A gente acabou de ver isso. E essa alternativa é a correta. E aqui ele perguntou, na VUNESP também, em relação ao crime de peculato, qual é a alternativa correta? Apropriar-se de dinheiro, valor ou outro qualquer bem móvel que tenha posse em razão do cargo de armator de primeira. Concussão
e excesso de exação. Eu coloquei junto esses dois porque a FUNESP ama confundir isso aqui. Os dois, o tipo objetivo é exigir a conduta do agente. O que é exigir? Determinar algo a alguém por ordem de intimação, impor algo. Então, a FUNESP gosta de perguntar por quê. No crime de concussão, você vai exigir vantagem indevida. No excesso de exação, você vai exigir tributo ou contribuição social ou empregar meio vexatório. Então, lá no 316, se você pegar, ele vai estar falando o seguinte: concussão, exigir para si ou para outrem, diretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Esse é o crime de concussão. Já o excesso de exação é você exigir tributo, ou seja, é só tributo. A vantagem devida é a concussão. Já o outro é o excesso de exação. Quando você sabe ou deveria saber que é indevido esse tributo, ou seja, se você trabalha nisso lá no local, você deveria saber que é indevido. Não tem como você não saber, é o seu cargo, né? Ou quando é devido, você emprega cobrança meio vexatória ou gravoso. Então tem que ficar esperto, que a FUNESP gosta de fazer essa pegadinha aí de exigir e confundir a concussão com excesso de exação. Aí, ó, como que cai na prova? Servidor público que exige dinheiro de cidadão para fornecer documento que teria, por disposição expressa da lei, que entregar gratuitamente por ato de ofício, comete crime de concussão. Que a gente viu, ó, exigir vantagem devida. Ele não exigiu tributo. Mas, se você ver a letra E, qual que ele coloca? Excesso de exação. Se você for despreparado, isso você cai na hora da sua prova. Corrupção passiva, artigo 317. Quais que são o tipo objetivo? Solicitar ou receber vantagem indevida ou promessa de tal vantagem. Outra coisa que eles gostam de confundir a corrupção passiva com a concussão. Porque na concussão você exige. Na corrupção passiva você solicita ou recebe. Ou seja, é tudo palavrinha que você tem que associar. Se você associa o exigir, a concussão é excesso de exação. Associa o solicitar ou receber a corrupção passiva. Porque se você solicita ou recebe vantagem devida ou promessa de tal vantagem, você está cometendo um crime de corrupção passiva. Se você exige vantagem devida, é o crime de concussão, ou se no caso for tributo, excesso de exação. Como que cai? Novamente, solicitar ou receber. Aí você já matou. Opa, você já lembra. Solicitar ou receber, então é corrupção passiva. Ainda que fora da função, mas você sempre lê completinho para ver se não está ali o que ele está pedindo, mas em razão dela, vantagem devida, solicitar por método tal vantagem. O tipo legal, ora transcrito, refere-se a um delito de, aí você já mata a corrupção passiva, ok? Prevaricação, artigo 319. Esse crime, ele retarda ou deixa de praticar. Esses são os tipos objetivos. Ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Isso é tanto para o bem quanto para o mal do pessoal. Por exemplo, um policial que para na estrada, um senhorzinho, e vê que ele não tem condição, está dirigindo aquele carro velho, tudo, está sem habilitação. O que ele deveria fazer? Tomar as sanções cabíveis ali de profissão, né? No caso, se não tiver condutor habilitado, chamar o guincho para guinchar o carro, tudo aquela coisa. Mas aí o policial fica com dó, compaixão daquele senhorzinho e fala, pode ir embora. Deixa ele embora. O que ele fez? Ele prevaricou. Isso acontece muito, infelizmente, ou felizmente, né? Não sei. Aí vai do seu ponto de vista, né? Mas isso é prevaricar. Tanto isso quanto do mal também, que é você fazer alguma coisa por interesse, sentimento pessoal. Tudo isso que cair, você retardar ou deixar de praticar algum ato que você tem por ofício, ou seja, que você tem por obrigação fazer, que está nas suas atribuições do cargo, você deixar de fazer, você está prevaricando. E também, eu não coloquei aqui, mas só para constar, ele deixa em 319A o diretor de penitenciária deixar o dever de vedar o preso ao acesso telefônico também. Ele enquadra aqui na prevaricação. Como que cai na prova? Ele coloca bem elaboradas as prevaricações. Sempre é um probleminha, um casinho que eles colocam.
Funcionário, membro de equipe que fez a análise de pedidos de alvará, recebe um pedido formulado por um desafeto pessoal seu, que pretende abrir um comércio. Ou funcionário público, pretendendo ajudar seu desafeto, não analisa o pedido, guardando o processo em armário em que não puder ser visto pelos demais, ou seja, escondeu. Considerando que dispõe no Código Penal sobre os crimes praticados por funcionários contra a administração geral, o funcionário, no caso, praticou o crime de prevaricação. Ele escondeu ali para retardar por pretensão e interesse pessoal. Ok? Bom, esses artigos 329, 330 e 331 eu coloquei junto, porque também eles são muito parecidos, que é a resistência, desobediência e desacato. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Esse é o crime de resistência. A desobediência é desobedecer a ordem legal de funcionário público. E o desacato é desacatar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Qual que é a diferença? Na resistência, o funcionário está executando um ato legal. No caso, vamos supor, um bombeiro está prestando auxílio. Um exemplo só. Está executando um ato legal. E vem alguém lá e se opõe a isso, mediante violência ou grave ameaça. Esse é o crime de resistência. A desobediência é o funcionário dar uma ordem legal e a pessoa desobedecer. A pessoa está dando uma ordem legal ao funcionário público e a pessoa desobedece essa ordem legal. E o desacato é quando alguém está lá no exercício da sua função como oficial de promotoria, vai atender alguém e a pessoa chega de desacata. Isso é desacatar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Só para ficar bem explicadinho essa diferença. Como que cai na prova? Considere as seguintes dissertativas dos crimes praticados por particular contra a administração em geral e assinale a alternativa. Aí vai, 1. Somente comete crime de resistência aquele que age com violência ou grave ameaça. Tá certo, ó. Mediante violência ou grave ameaça. Ok? Próximo. Quem desobedece a ordem ilegal do funcionário público não comete o crime de desobediência. Também está certo, porque se a ordem é ilegal, aqui fala ordem ilegal, tá vendo como eles te pegam? A ordem ilegal não comete o crime de desobediência. Apenas se configura o crime de desacato se a ação for praticada contra funcionário no exercício da função ou em razão dela. Também corretíssimo, como já disse, tem que estar no exercício da função. Então todas estão corretas nesse caso aqui dessa prova da VUNESP. Tráfico de influência. Esse aqui eu peguei para o final, para finalizar. Ele tem 4 tipos de objetivos: solicitar, exigir, cobrar, obter vantagem ou promessa de vantagem para influir em ato praticado por funcionário no exercício. É o tráfico de influência. Isso acontece muito, infelizmente, na administração pública, no artigo 332, mas ainda estamos aí trabalhando para conseguir tirar isso aí. Bom, pessoal, é isso aí. Peço desculpas pelos erros de gravação, não é fácil gravar, mas eu espero ter ajudado vocês mais uma vez para você ser aprovado nesse concurso. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos o vídeo e até o próximo. Vamos pegar firme nessa semana aí para que a gente possa fazer um bom trabalho no domingo. Valeu, até mais!